noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um podcast aí na live no Instagram do GM Podcast. Vocês devem estar notando, né, que há uma pessoa diferente aqui como âncora hoje. Graças ao nosso amigo Moisés, vou te cobrar depois. Então eu sou a Dani, tá? Tô aqui substituindo a pessoa do Moisés. Claro que eu sou bem mais bonita. Estamos aqui na presença do Gaspar, idealizador do GM Podcast, vulgo meu marido. E hoje aqui na live nós estamos com duas profissionais que representam a área da contabilidade. Então estamos aqui na pessoa da Vera e da Regiana, que vai trocar uma ideia para nós do que é esse mundo da contabilidade, até para desmistificar que é só para declaração de imposto de renda ou abertura de empresas, né? E claro, pessoal, como sempre, o que vocês quiserem perguntar, quiserem saber, tiverem curiosidade, manda lá que a gente vai fazer a leitura das perguntas. Uma coisa bem importante que já está rodando durante essa semana é o nosso sorteio, né? Quer falar um pouquinho, Gaspar, do sorteio? Gente, nós estamos montando um sorteio chamado a Caixa Misteriosa. Então, o que é essa Caixa Misteriosa? Nós temos aqui 4 patrocínios: o Bila, a Degamon Barbearia, a Argo e o GM Podcast. Então nós tivemos a ideia de cada empresa, chegando no final do mês, eles dão um presente para a gente montar esse kit. E daí a gente vai sortear dia 29 esse kit, juntar os inscritos deles, os nossos, de todas as 4 empresas, entendeu? E fazer um sorteio. Qual que é o sentido desse sorteio? É agradar os inscritos, entende? Então nós temos a Argo, Topografia, nosso grande amigo Alex. Temos a Obila Automóveis, que também é outro parceiro nosso. A Degamon, que é o Moisés, o âncora. E o GM Podcast, que é o nosso pessoal aqui. Então fiquem atentos, né? A caixa surpresa. E vai estar top. E todo mês vai ter uma diferente. Pois é, gente. Então tem que aproveitar, assistir, acompanhar, né? Vocês lembram que segunda-feira estava o pessoal do Você tá doido, motorista? Né? Do pessoal lá de Itajaí. Então, logo também, muitas pessoas já perguntaram quando esse vídeo sobe para o YouTube. Então, aguardem, né? Aguardem que logo a nossa querida Ariane vai subir, né, Ariane? Sim! Isso aí! Foi bem bacana. Então, assim como o de hoje, também sobe para o YouTube, certo? Vamos lá? Vamos, pode começar a perguntar. Obrigada. Moisés, só te lembrando, tá, que você ainda me paga. Então, meninas, o que fizeram vocês escolherem a área da matemática, né, da contabilidade? Porque não é muito do perfil feminino, convenhamos. Sim. Eu sou filha da PUC, então eu lembro que havia divisão lá na PUC do Paraná. A primeira área era de humanas, aí vinha o lado de exatas e a minha última era a área de saúde. E a área de exatas era muito do público feminino. Desculpa, masculino, muito pouco do feminino. O que foi o feeling? Olha, para começo de conversa, muita gente acha que tem muita matemática, mas é uma ciência social aplicada, então não trabalhamos tanto com fórmulas matemáticas. Certo. É com números, mas tem muito mais a ver com até português, porque legislação que muda diariamente, a gente tem que estar bem a par disso também, né? Então, interpretação da legislação. Matemática é matemática básica, mais ou menos, subtração, divisão, né? Então, não é uma coisa assim... Eu também nunca gostei de matemática. Então, não é uma área assim que é voltada, é mais
direito também, que legislação, né, e tal. É uma ciência social aplicada, então é uma ciência que se aplica no dia a dia, tem muita coisa. Na faculdade a gente teve psicologia, tem ética, então ela mistura um pouquinho da humanas e exatas, sabe? E quando eu comecei em 2009, o público sempre foi, né, muito mais masculino, mas na minha sala já tinha muito mais mulheres do que homens, assim. Interessante. Então é uma área que sempre foi predominantemente masculina, mas que isso vem mudando, né? Hoje já mudou bastante. Bem, quantidade de mulheres hoje é muito grande no escritório. E eu comecei, na verdade, eu não queria fazer contabilidade. A minha mãe queria. Ninguém sonha, Ninguém sonha. A gente foi uma criança, né? Eu sou uma criança que ela você quer ser contador. Não, porque Nunca fala desse criança que quer ser contador. Verdade. só Eu os quero ser filhos prof. esses são obrigados, né? Os filhos São. Eu quero ser professora. Mas eu acho que foi meio que daí a vida assim caminhando assim. A minha mãe falou, faz contabilidade e tal. E eu fui fazer, quando eu entrei para a faculdade, que eu comecei a trabalhar no escritório, ainda conheci a Vera também. Isso aí. Eu também, na verdade, caí de paraquedas também, porque tipo, primeiro eu fui fazer na prática ali, né? Já fui para a parte de RH. Fiquei um pouco no fiscal, mas a gente disse que é uma máfia, né? Então, ou você é fiscal ou você é RH, né? Parte do setor pessoal. Você não pode trocar, né? Salvo, né, o filho do contador, que daí ele pode, ele tem uma chancezinha ali de poder mudar. Mas se você entrou na parte fiscal, você vai ser só especialista. Na parte contábil é uma máfia, não pode trocar. Entrou naquela área, você é daquele setor. E tem uma guerra muito grande ali. As pessoas acham que o escritório de controle não, são setores, né? Então é cada um no seu ali, no seu quadrado. Ou seja, é bem organizado. Exatamente, é bem direcionado. E aí eu me casei com o contador, né? Aí eu comecei ali na parte fui para a parte fiscal, mas eu me encontrei no RH, né? Na parte do setor pessoal e tal. E eu fui fazer minha faculdade depois de trabalhando 10 anos, acho mais ou menos. Aí que eu fui fazer a faculdade, que tipo, não, agora eu preciso, tenho necessidade, né, e vou. E aí depois de formada, né, a gente já estava trabalhando juntas, trabalhando quantos anos? Eu trabalhei 8 anos. 8 anos, então a gente trabalhou 8 anos, uma do lado da outra aqui, Sim. né? E aí, depois ela saiu, foi para outra empresa, foi para outra cidade. E aí até que chegou um dia que a gente tinha ideia, a gente passou um final de ano juntas, né? Umas férias juntas, a gente falou, poxa, a gente podia ter o nosso, né? E aí? E a gente sempre conversava, E a gente né, lá no sempre- escritório. Que tal a gente? Que tal, Mas né? era uma ideia distante. A gente, nossa, e como a gente tinha muita amizade também porque é uma história longa, mas a gente tinha muita amizade também com o contador, que era, no caso, o nosso chefe, né? E aí, então a gente pensava, não, mas acho que não sei, vai parecer meio que estranho e tal. No fim, depois, né, hoje ele é falecido e tal, mas depois ele abençoou, ele abençoou a nossa sociedade, E enfim, aí a gente, na pior situação possível, né, no pior cenário possível, a gente disse, não, então vamos. Foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Como a gente diz, no menos zero. A gente não começou do zero, ficou no menos zero. Eu acho que essas questões assim do se arriscar, né, meter a cara a tapa, independente do resultado, eu acredito que ele se torne mais fiel, porque você não cria uma expectativa tão elevada. Você vai aos poucos. Cada poucos, dia, conforme os teus passos, e de repente a coisa, se você não desiste e espera esse tempo passar, e a coisa flui. E a gente, eu acho que talvez isso é da profissão, e contador é muito assim racional, né? A gente é muito pé no chão, exatamente. Então a gente abriu o escritório, mas eu ainda continuei na empresa que eu estava trabalhando, sabe? Só eu. Ela ficou 2 anos sozinha. E eu ia só à noite, ia fazer depois Feriado, feriado. Então,
quando dava. Pra gente ver que não, agora eu posso ir também, sabe? A gente foi muito pé no chão nesse sentido, claro. Foi caminhando muito devagar, assim, hoje, graças a Deus, a gente, né, pode olhar para trás, assim, mas a gente fez a coisa certa. Sim. Né? Nada de dar um passo a mais, né, sem estar bem ciente de que aquilo ia realmente dar certo. E tá dando certo. Mas como diz, a gente trabalhou 10 anos juntas ali, então acho que tinha tudo para dar certo. Claro que a sociedade daí muda um pouco, né, mas no nosso caso só fortaleceu a amizade, só, sabe, fez a gente assim, hoje a gente tem uma parceria muito boa, graças a Deus, bastante elogiada por todos. A gente sempre é elogiado, porque a gente meio que se confunde aí as pessoas, sabe? As pessoas não sabem às vezes, Quando é uma, quando é outra. ficou uma coisa assim. Como uma pessoa só. Quase uma pessoa só. Formou uma simbiose. Né? Há quanto tempo vocês... Aonde é o escritório? Que eu acho que é importante o público saber, caso procure. E há quanto tempo vocês têm essa sociedade juntas? A gente abriu o escritório em março de 2019. Fica no Cruzeiro, na Rua Iracema, 118. E estamos Para baixo da farmácia. Isso, para baixo da farmácia do Luiz, que é bem conhecida. Na mesma rua do Mercado Mambete. Do antigo Mercado Mambete. Mercado Mambete, todo mundo que é do Cruzeiro. Tem uma referência. Tem a referência. Hoje fechou, né? Hoje já é uma academia lá e tal, mas todo mundo referência. sabe onde que é. Se identifica ali, né? Muito bem, então desde 2019 vocês estão E aí a pandemia, tudo foi um momento difícil, mas pra gente até foi uma surpresa, porque a gente acabou crescendo bastante, mesmo durante a pandemia, assim. Claro, teve que fechar ali e tal, aqueles tempos. Fui pra casa, montei escritório em casa, continuei trabalhando em casa. Era bem época de imposto de renda. Era bem época de imposto de renda, então, nossa, aí você descobre também a internet e se vira e vai. E graças a Deus a gente passou, esperou essa parte. Acho que tudo são desafios, né? Sim. Eu vou chamar ele de Mike, né? Porque pra mim é Mike. Mas o Mike gosta de usar muito uma frase assim: na crise, cria. Né? Esses dias, conta aí, pra que tu falou que ficou até te olhando assim, dessa frase? Pra que tu comentou? Eu não lembro, porque eu uso, normalmente eu uso essa frase, né? Porque o brasileiro, o bom do brasileiro é que ele é persistente. Né? E daí estou entrando uma pessoa aqui, eu quero agradecer os combatentes que estão aí seguindo a gente, até o Diego, o Bila, que eu consegui ver aqui. Dizer, gente, ó, faz figa aí, porque eu tô aqui no clube da Luluzinha, pressão psicológica forte. É que ele tem que ter amor à vida, gente. Porque eu que dirijo o carro, tá? E daí ele dorme do meu lado, então ele tem que estar bem comportadinho hoje. Ela dirige o carro, dirige minha vida, eu até dirigi no estúdio e bora lá. Então, eu queria perguntar para vocês assim, porque é bem interessante a história de vocês, porque houve uma transição, né? Ontem, muito assim, eram empregadas, e daí tem essa transição de virar empresário. Empreendedora. O certo é empreendedor, né? Porque a empresária pode crescer muito, né? Mas como que foi essa transição? Teve dificuldade, vamos dizer assim, só trocou sala, né? Louca, sabe? Pra falar bem a verdade, né? A gente nem se tocou, a gente ia ser empreendedora. Foi muito assim, vamos, uma encorajou a outra, eu sozinha não iria, ela sozinha, ela disse que ela também não iria, as duas loucas se juntaram, não, então vamos, juntas a gente vai. E então uma passou muita confiança para outra, e claro, pode parecer, maravilhoso, né? Agora não vou ser mais empregado, agora eu sou chefe, né? Aí que, né? A responsabilidade é muito maior. O desafio ali de você tem que fazer acontecer, você, não tem mais ninguém, né? E ainda mais eu, no caso, que estava sozinha, né, no escritório. Então, e aí, começando um lugar onde as pessoas não conheciam, ninguém conhecia, né? Aí você tem que conquistar, eu dizia pra ela, olha, se entrar aqui dentro, não vai sair daqui sem fazer alguma coisa. Eu vou ter pouca pressão. O meu poder de persuasão vai ter que ser. Tu usou da psicologia. Não,
ela vai querer. Ou então ela vai, né, daqui a pouco voltar pra... E graças a Deus foi muito isso, sabe? Tipo assim, de vir desde uma criança, tirar uma cópia, fazer alguma coisa e daqui a pouco vem o pai, daqui a pouco vem o tio, daqui a pouco... Hoje a gente tem uma amizade com a vizinhança que é assim... É bem engraçado. Nossa... Eles falam as meninas, As vai lá nas meninas, meninas. falando das meninas, as meninas resolvem. É. E é uma delícia, né? Porque a gente ganha muita coisa, a gente é muito mimada lá. É. A gente ganha tudo. Ganha tudo. Estamos esperando os pirogues. Não recebeu ainda. Ai, meu Deus. Mas Ô, pra Vila, você tá escutando isso? Ó, poderia dar um carro pra mim, né? Eu ganhei pirogue, Vila! Dá um carro! Ele aguarda a placa. Ele tá aguardando a placa. Nossa, Vila, tu cobrou ao vivo agora. Eu cobro mesmo. Eu tenho idade pra isso. Sabe aquela coisa assim que depois que eu quarentei, Pode você ganha um poder? Então, entendo. eu já nasci com ele. Mas aí ele foi se desenvolvendo com o tempo. Então, Bila, a placa. Obrigada. Assim, hoje, né, pós-pandemia, a gente sabe que o mundo inteiro está caminhando, o Brasil também. Teve essa questão da eleição agora, que a gente sabe que é uma incógnita, é um ponto de interrogação para o ano que vem. E a gente sabe que do dia 18 de março de 2019, que parou tudo, eu gravei essa data porque é aniversário de Campo Alegre. Então, parou-se tudo ficou muito bloqueado. Como que está agora nesse pós-pandemia? Como que vocês sentem no escritório de vocês? Está se retomando? Está devagar? Parou? Não, então agora começou, está tudo normal. Como que é? Eu acho que ali já quando parou, né, com a pandemia, quando, digamos, diminuiu, assim, o pessoal deu uma animada, né? Teve bastante procura, assim, para abrir mês, principalmente, né, que a gente tem muita MEI. É o que mais, né, hoje em dia é 70%, né? Mas agora com as eleições o pessoal ainda tá um pouco Agora assim, deu uma né? recuada, Já depois da pandemia, assim, né, quando diminuiu os casos e tal, o pessoal já deu uma animada, mas agora, assim, no resultado das eleições, digamos, o pessoal tá um pouco mais cauteloso. Eu acho que tá esperando todo pra mundo, ver né, como é que tá vai um ser o pouco mercado, como é que vai cauteloso. reagir tudo, né? Então, tem muita gente com medo, muita gente com medo de vir procurar a gente, não sei como é que vai ser ano que vem, não sei, sabe? Então, todo mundo deixando para o ano que vem resolver. E até talvez, o pessoal fala, mas já estamos em novembro, né? Talvez agora ninguém quer mais resolver nada, né? Então, talvez seja muito também uma desculpa para o ano que vem, né? Tem muito disso, né? Assim como tem aquele velho ditado que muitas coisas acontecem só após o carnaval, né? Tem disso Tudo também. isso, né? Mas é interessante isso que vocês colocaram, que no caso de vocês foi o contrário. Sim. As pessoas passaram a se mobilizar, a criar suas próprias microempresas, né? Para poder se manter de alguma forma. Exatamente. Surgiu muito mercado novo, na verdade, na pandemia fez isso, né? Sim. Coisa assim que se reinventar, se deu bem e sobreviveu quem se reinventou. Lógico, tirando ali, né, algumas áreas que infelizmente, né, muitas a gente viu muitas empresas que começaram a fechar ali, né, empresários e MEIs e tal, lojinhas. Principalmente loja de roupa, essa parte aí, assim, essa deu parte uma aí foi baixada. bem, e sem contar depois, né, pessoal de turismo, pessoal de né, cultura, esse tipo de coisa, lazer e tal, festas e tal, foi muito prejudicado. Né? Mas eu costumo dizer assim que essa pandemia foi mais ou menos assim. Em 2016 eles também passaram por uma situação bem difícil, né? O meu contador em 2016 disse para mim assim: Gaspar, o empresário que passar 2016 ele não quebra mais. Estava naquela crise e tal, e o que ele quis dizer? Ele quis dizer no mesmo sentido dessa pandemia. É como pegar uma árvore e chacoalhar, assim, entendeu? Aqueles empresários que
aqueles empreendedores que estavam naquele sonho, né? Eu vou abrir um CNPJ e eu vou ficar rico, eles de imediato foram os primeiros a cair, entendeu? Mas daí ao mesmo tempo vocês veem o seguinte, nós já tivemos vários empresários aqui que super falaram bem da pandemia. Exatamente. Existem os dois lados, porque para muita gente teve o lado bom, né? Economicamente falando, teve o lado bom. O Alex Dar, o que ele fez? Começou a crise, todo mundo mandando embora. O que ele fez? Ele começou a receber. Aí ele pegou os melhores profissionais, mexeu no caixa, claro, né, para poder manter. Mas daí quando saiu a pandemia, que daí entrou a bomba de volta, aí todo mundo precisando de topografia, o Alex estava estruturado com os melhores profissionais junto com ele, você entendeu? Então, depende muito da visão de cada um. Isso, você entendeu? Muita gente entrou em desespero. Aí o que ele fez? Ele, no lugar de entrar em desespero, ele falou, não, então agora é a hora de eu investir um pouco mais, fazer o contrário do que todo mundo fez. Porque eu costumo falar assim, o problema do brasileiro é assim, ele escuta lá numa emissora de TV lá que o país está em crise, e ele vai lá e trava as mãos. Mas daí quando você trava o dinheiro, aí que você faz a crise. Porque o dinheiro, na verdade, a gente sabe que parece que acho que 17% do dinheiro que existe em matéria, o resto é só número, é só digital. Né? Aí você começa a travar o dinheiro, você já não compra a mesma coisa no mercado. Se você não compra as mesmas coisas no mercado, cai a venda do mercado, o pessoal do mercado para a rua. O pessoal do mercado para a rua e começa a ir. Aí já não compra roupa, não compra um calçado. Entendeu? E daí vai virando aquele book, daí vai reduzindo, até que chega até mesmo na contabilidade. Né? Quantas empresas não fechou? Mas ao mesmo tempo, daí também é o seguinte, quem ficou, você sabe que realmente se reinventou e vai, né? Ou foi talvez um momento desses que queriam, né? Tinham medo às vezes, não, agora eu vou ter que ir, agora é a hora, né? Então tem muito disso, né? É uma coisa que não dá pra gente dizer que é assim e vai ter esse resultado, né? É muito... mas só que é assim também. Não consegue medir, né? Vocês mesmos agora vão tirar uma dúvida minha. Quantas profissões foi criada agora nessa pandemia? Exatamente. Coisa assim que a gente nem imaginava, né? Uma vez eu escutei o cara falar assim, daqui 10 anos existirá 12 ou 15 profissões diferentes. Não, esse cara, ele tá olhando na cabeça, né? Como se... Pô, vamos dizer assim, pode atualizar, claro que pode. Nós temos uma metalurgia em Curitiba, mas vamos colocar assim, vamos colocar uma multinacional. Eles têm um robô que pega uma chave, o robô pega a chave, coloca aqui, outro robô vem imprensa, sai a porta do carro. Então, eles podem atualizar isso aí. Mas olha como a tecnologia também está fazendo isso, né? Vamos colocar assim, hoje, um podcast, um canal no YouTube, no TikTok, está chamando mais atenção do que a TV aberta. Sim, com certeza. Ninguém vê. E quem que imaginava que isso ia ser o entretenimento, né? É o que eu falo. Eu tenho uma empresa em Curitiba, eu poderia ter investido o valor que foi investido aqui na empresa. Mas aí também eu ia entrar no meu comodismo, né? Então... Isso que a gente montou aqui, né? O GM Podcast foi algo assim, que nem vocês. Ele já vinha com isso na cabeça há alguns anos. Tava lá. Porque o bicho é muito bom de ideia. O cérebro tá toda hora assim, né? Deus me ajude. Mas quando você consegue concretizar, entende? Que é o que eu vejo que nem quando vocês conseguiram visualizar o escritório, um notebook, um computador, planilhas, vamos dizer, dos clientes e começar a executar aquilo, né?
é algo assim que você para e pensa assim, meu Deus, a ideia, só era uma ideia. Às vezes a gente fala sobre isso mesmo, sabe? Ver a coisa acontecendo ali e muito gratificante também, ver de repente, até você ter dúvida quanto à tua capacidade e de repente outras pessoas, nossa, sabe? É o colocar assim, então, te desafiar, né? Não ser desafiado por um terceiro, né? você mesmo. Mas você mesmo impor. Então, eu lembro que quando a gente começou, né, amor, pesquisar um microfone, a câmera, né? Até os enfeites, tá? A gente não tinha uma noção de que realmente isso aqui ia acontecer. A mesa que vocês estão apoiadas aqui, foi ele que fez? Lá na garagem de casa. A mesa aqui do porta-bebidas, o porta-vinhos, foi desde o pé da mesa. Então, essas coisas que agregam o valor, que não é o monetário, não tem como contabilizar. Não tem, né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de vista que a gente tem que ter, mediante qualquer situação de crise mundial, as pessoas elas têm que entender que tem que ser visto como algo desafiador. Ou tu olha pra frente e segue, ou tu fica estagnado. E daí o mundo... Eu vi assim, alguma coisa, um Reels, alguma coisa ali, com relação à eleição. Muitas pessoas insatisfeitas com o resultado e tal, queria, né, não foi lá o seu candidato que foi escolhido de repente e tal. Mas, cara, não é a hora agora. Agora é a hora de fazer. Cara, você tem que ser o melhor. Então, tá, não aconteceu da forma que você queria, é a hora de ir atrás, batalhar e ser o melhor. Sabe? Mostrar o teu melhor. Sim. E isso independente de quem estiver lá, né? Independente de quem estiver lá, você tem que dar o teu melhor. E é só isso que a gente tem que buscar, né? Então, acho que E assim, politicamente, nenhum vai agradar, nenhum né? vai resolver o teu Eu costumo dizer assim, que a política já começou errada desde Dom Pedro, né? Eu falo a mesma coisa. Então já começou errado ali, não devia nem ter deixado Cicero entrar aqui. Não ter né? dado Era só por os isso. índios. Vinha aqui, vinha as praias, tchau, volta rumo Portugal, rumo Espanha também, né? Mas enfim, começou já desde essa época. Começou errado, né? Eu lembro que o meu pai era fervoroso, meu tio é de outra crença política, mas eles sempre tiveram um alinhamento muito grande. E ambos diziam a mesma coisa, independente de quem estiver lá, né? A gente tem que fazer por onde. A mesma coisa com chefia, né? Quando você chefia uma empresa e que você tem funcionários, né? Tu tem que ter o exemplo, tu tem que ter a ética, né? Tu tem que ter o profissionalismo, senão a coisa também não caminha. Né? Isso é qualquer... E assim, começa assim em casa. Exatamente. Né? Se você é mãe, se você é pai, se você dá bons exemplos, eles vão conseguir seguir lá na vida, lá na frente. Né? Eu tenho uma questão para vocês, pessoal, minha, né? Assim, como melhor se organizar com a tua contabilidade em casa. Assim, eu sou funcionária pública, né? Então eu tenho todo mês aquele meu salário. Sim. Eu fui por 18 anos professora. Trabalhei 10 anos no Colégio Global. Eu achava assim, meu Deus, eu vou ganhar rios de dinheiro sendo funcionária pública. Não é? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Despesas. Né? E como Se organizar Como se financeiramente, organizar? né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter uma noção básica de contabilidade, porque isso é para tua própria contabilidade pessoal, digamos contabilidade, assim, né? finanças, Finanças, na escola, né? Na escola Crianças, deveria né? ter. Desde sempre, né? Porque, digamos assim, quando é uma empresa, para a gente saber qual o lucro da empresa, a gente precisa colocar tudo na ponta do lápis. Então, em casa, eu, pelo menos particularmente, também uso dessa tática de colocar tudo
meus gastos na ponta do lápis e saber. Tem a receita, que é um DRE. DRE é o demonstrativo do resultado do exercício, que é o demonstrativo do lucro anual ou prejuízo anual. Então, é a mesma coisa, a tua receita. As receitas de uma empresa são as vendas, a prestação de serviço. A receita da tua pessoal é o teu salário. As tuas despesas mensais, os teus custos, que são aquilo que é fixo, que vai ter todo mês. Água, luz, telefone, mercado, né? Internet. Combustível. Então, exatamente. Então, você ir colocando tudo isso, vai diminuindo, você vai chegar no teu lucro ou prejuízo mensal, né? Então, eu acho que a melhor forma é ali, você colocar tudo na ponta do lápis e tem despesa ali. Quando uma empresa precisa diminuir suas despesas, porque a gente precisa dessa despesa? Não precisa? Vamos conseguir enxugar um pouco isso? Então, na vida pessoal, acho que é a mesma coisa. Você vê, será que eu preciso todo dia tomar um cafezinho lá, gastar e tal? Sabe? Então, é nesse sentido, assim, eu imagino que na pessoa física também deve levar em consideração. Você ter teus gastos muito bem colocados, nem que seja no papel mesmo ali, né? Para você ver se lá embaixo está dando lucro ou prejuízo. Se estiver dando prejuízo, você vai ter que remanejar ali teus custos e tuas despesas. Eu acho que isso vem muito assim, se existe alguém com esse exemplo em casa. Também. Né, que você consiga transmitir para os seus filhos. Eu fui uma que não, né? Eu lembro que o meu pai era acionista, então era sempre aquela luta, né? Era 2 telefones, um em cada ouvido, a paixão da vida dele, né? Era ter os telefones. E assim, vende isso, subiu não sei o que, e eu não entendia bolhufas, né? Eu era pequena, eu só achava lindo aquela coisa toda, aquela magia. Mas eu nunca me ensinaram, entendeu? Filha, tá vendo esse dinheiro que o pai ganhou? Esse dinheiro vai pra isso, pra isso, pra isso. Você só sabe que tem o dinheiro, né? E assim, às vezes eu escutava minha mãe falar assim, meu Deus, a conta da água tá atrasada, a conta da luz tá atrasada. Não, agora eu tenho que pagar isso. Tá 2 contas já atrasadas, entendeu? Eu vivia isso, né? E vivi o plano Collor, né? Que foi de desestabilizar a família, acho que todas naquela época, né? E eu lembro que a gente morava numa casa de aluguel, um sobrado, muito bonito, em Curitiba. E assim, meu pai tinha 2 carros na época, 2 Del Reis. 2 Del Reis. E o vizinho não precisava de carro, mas ele comprou porque o meu pai precisava daquele valor do carro para conseguir comprar uma casa um conjunto habitacional que era 3 vezes menor do que a casa que a gente vivia. Então, ninguém sentou comigo e explicou, Dani, ou filha, é assim que funciona. Sim. É por isso que a Vera comentou, isso deveria estar na grade curricular, eu acho, da escola ali, do ensino fundamental. Perfeito. Né? Perfeito. Até tinha alguns projetos para entrar na grade financeira, na grade do fundamental. Eu acho que seria muito importante, assim, as pessoas precisam. Fundamental. É fundamental. Na época que eu fiz, já te deixo falar, amor. Me empolguei, gente, Moisés! Não, eu vou deixar outro lugar, Moisés. Tô brincando. Quando eu comecei o meu curso de psicologia, então, uns aninhos atrás, eu tive uma aula que falava assim, a educação financeira, quem explica é o masculino, é o pai que exerce essa função. E a mulher é a que faz a função de transmitir o amor, como que é o sentimento, não só a questão de organização de casa, mas essa questão de demonstrar afetividade. E o pai era a parte organizacional. Então, assim, o meu pai era um invertido, porque o meu pai era a parte emocional da minha família. Deu errado. Não deu muito certo. A minha mãe que era mais organizada. Mas acho que há uma falha muito grande da gente explicar isso para os nossos filhos, sobrinhos, enfim, filhos de amigos.
Eu acho que é da cultura já, né? Então a gente precisa se reorganizar quanto a isso, né? Tipo, precisa ser uma pauta, né? Tanto Sim. na escola quanto em casa, né? Desde pequeno, assim, tem... Hoje em dia até eu vi, porque eu tenho uma sobrinha de 5 anos, então eu tava vendo uns joguinhos e tal, assim, de banco imobiliário, outros joguinhos ali com relação a essa área financeira, que é muito interessante para tentar já instigar eles a isso, sabe? Porque é importante, você precisa ter, né, um planejamento, né? Isso é uma base, né? Eu tenho uma filha de 14 anos e ela é bem mais organizada do que eu era na idade dela. Né? A Mia, ela consegue juntar qualquer dinheiro que ela ganhe, porque ela tem um objetivo lá na frente. E quando ela alcança aquele objetivo, que ela já pode conquistar aquilo, ela ainda reluta. Porque ela fica com dó. Aí eu falo assim, minha filha, você fez a caminhada, tu percorreu o trajeto, então agora tu tem que... Eu acho que tem muito aprendizado, mas tem muito da pessoa também, né? Acho que tem aquela pessoa que já nasce com esse, né, senso de acumular, né? E tem aquela que, né, quer o sofrer. O negócio é procurar o equilíbrio aí, né? Acho que vai ser constante esse negócio de buscar o equilíbrio. Mas você vê como que puxa dois assuntos, dois amigos meus. Tem o Epitácio, que amanhã está aqui, já foi entrevistado nosso, ele vai fazer alguns vídeos de educação financeira, ele é coach. E ele falou que o fundamental teria que ser que isso já começasse no colégio. Então você vê que realmente esse mesmo processo. Ela né? é repetida, né? Que é isso, é o caminho, né? Ou o caminho a falha, né? Porque se já tivesse isso... a falha, no caso, que as pessoas descobriram que é... Outra coisa, tem meu irmão Bila. O Bila falou assim pra mim assim, quando a gente estava entrevistando ele. Gaspar, você já tem um segredo. Você não tem medo de investir. Entendeu? É porque a gente já pega esse tato, né? Não é a primeira empresa, entendeu? Então a gente sabe que, tipo assim, hoje mesmo eu estava debatendo com a Daniele. A gente sabe que você não abre uma empresa e amanhã você está ganhando dinheiro. Não tem um processo. Hoje mesmo eu escutei meu irmão Alex, vou falar aqui, depois amanhã ele me chama de atenção, que hoje, esse ano ele já não vai mais investir em publicidade, você entendeu? É por causa desse receio, também as pessoas ficam esperando ver aonde vai esse podcast, entende? Qual a estrutura que ele vai alcançar. E isso eu não estou falando mal dos meus parceiros, é uma visão de qualquer outro empresário, entendeu? Eu tenho um ditado que diz assim que o dinheiro, ele não aguenta desaforo. Entendeu? O dinheiro. Então se você não tem controle, só que daí irmão, se eu estiver errado, depois você me corrige, depois eu até arrumo. Mas parece que ele fala assim que a ordem é 30, 30 e 40. 50, 30 e 20. 50, 30 e 20. Então, viu, irmão? Já fui corrigindo. É 50, 30 e 20. Então, 50 você coloca os teus gastos fundamentais, 20 é o lazer e 30 é a reserva. Ops! Aí que tá. Ops! Essa coisa que eu O Felipe tá escondendo meu lazer ali, né? Tá escondendo meu lazer. Tá, mas agora deixa eu aproveitar aqui e fazer uma inveja pra vocês. Vocês estavam de pirogue e tal, eu quero agradecer. Mas a gente aceita aqui outras coisas também. Mas então, eu pedi agora pro Marcelo, que tem aquele quadro bonito Falar ali que nisso, eu... né? Faz tempo que a gente não ganha um café, né? Olha lá. Nossos amigos, Cookies, cadê clientes, cadê os cookies? Então, eu aproveitei o embalo e falei, Marcelo é o dono do prédio aqui, né? Desse andar. E daí falei, irmãozão, tem um quadro gigante na cozinha ali, não quer me dar de presente?
Aí ele perguntou pra ele, adora? Eu falei, é. Ele foi, é teu. Então eu quero agradecer. Ele gritou, obrigado, irmão. Escuta o resto, se repete. É o máximo. A gente estava falando até sobre a crise, mas você veja o seguinte, nem sei se já estou autorizado a falar ou não, mas eu vou já começar a falar. O Bila está com um novo investimento. Ali naquela bifurcação que você vai para o Germânia ou vai para Belém, eles alugaram aquele prédio ali, aquele local ali, e eles vão lançar um mega investimento, Não fala o quê? Mas Expectativa. não, é um mega investimento, é um processo assim, muito, mas muito lindo. Não estou puxando peixe para o canal do Bila, mas é que assim, eu vejo que São Bento tem essa carência. Sim. Entendeu? E carência do quê? Não é só de lugares, mas é de estrutura, entendeu? De se dedicar um pouquinho mais. E o projeto que eles montaram é um projeto muito lindo, entendeu? É assim, fenomenal. Eu fiquei, como a gente tem empresa, não estou puxando areia para eles nos dar a comunicação visual. Isso é diferente. O que a gente mais quer é que São Bento cresça. Sim, certeza. Eu costumo falar que eu acho que São Bento tem uma tendência muito grande nesses tipos de locais. De um shopping maior. Nossa. Sim. De um McDonald's, apesar de ter o girafa, não estamos vendo nada, mas o girafa é muito bom. Aí temos também o Le Dog, que eu vou dizer assim, não é do nosso patrocinador, tá? Eu falei dele, não, pra mim, é o melhor cachorro quente aqui de São Bento. E é assim, conheço o Yuri, é uma excelente pessoa, e o que eu acho interessante no Yuri é o carinho, o amor que ele tem no lanche, irmão, porque cada lanche pro Yuri é um lanche, entendeu? Não, o Yuri é massa o jeito que ele faz. Aí é o diferencial, né? Tanto é que na época minha filha era vegetariana, vegana, enfim, era uma coisa esquisita. Eu tô tentando por esse caminho. Enfim. E um dia a gente pediu o lanche dele, não tinha podcast, não tinha nada. E ele tem um papo muito legal no Whats, né? Ele manda umas figurinhas, enfim, ele é muito brincalhão. E daí eu comentei com ele, puxa, bem que poderia ter, né? Porque minha filha não come carne. Gente, ele tem hoje o cachorro quente vegetariano por causa da minha filha. A qual hoje é carnívora. Oh, mas que bom, porque é uma opção. Eu não tinha. Eu tô nesse processo, eu ainda não tô, né? Não sou. Yuri, cliente! Né? Tá? Que bom, porque aqui outra coisa São Bento é carente também disso, sabe? Dessas opções assim, né? De comida vegetariana, vegana. E tem muitas pessoas assim que estão tentando ir por esse caminho, sabe? Sim. E é difícil porque aqui daí a gente quase não encontra, aí às vezes tá ali com a rodinha das amigas e tal e não tem, é a chata que não come, sabe? Mas enfim, tipo, não, porque às vezes não tem, né? Não tem a opção. Não, mas é que aí tá o erro do empresário, você entendeu? Porque não tá vendo um pouquinho à frente. A oportunidade né? Isso. De criar. É isso que eu falo do Yuri, que vocês veem o seguinte, acho que foi segunda-feira retrasada, não tenho nem certeza, era um feriado, acho que feriado de finados. Acho que foi na terça, acho que foi na segunda. Ele teve a paralisação, foi bem isso, bem esse dia. Ele estava indo para Curitiba, para passar em outros carrinhos, cachorro quente em Curitiba, para ver o que tem, entendeu? Então, é isso que eu falo. A visão, né? A pessoa ir lá para ver isso. Como é que é para poder trazer algo diferenciado, né? A Daniela comentou com ele, mas a minha filha é vegana, vocês não tem nada? Não tinha. Não tinha. Hoje acho que ele já tem 2 ou 3 lanches que ele já faz com vegetariano, entendeu? Legal,
E é legal assim, porque é o que ele fala. Os condimentos dele não é de segunda qualidade. Tá? Ele se dedica a isso. A Vina, por ser vegetariana, é uma vida diferente, não é? Entendeu? Não, entende? Não, então é isso que eu acho interessante, é essa dedicação. Mas não é só o Yuri, são vários clientes. Ó, você vê, lá vamos dizer que eu estou puxando ali por causa que eles são os patrocinadores do podcast, mas não é. Vocês vejam só, o Alex da Argo. Todo dia ele tem um videozinho ou outro no Instagram. Foi segunda-feira, como ele fala, estava amassando barro. Ele, como dono de uma mega empresa, estava lá e ele fala, aqui não, aqui o patrão estava roubando barro. Mas geralmente, né, é o que a gente até tinha comentado, né, geralmente o dono do negócio ele é o que mais, né, se dedica ainda. É a mesma coisa vocês com a empresa de vocês. Se vocês não estão lá, né, e não respeitarem o ambiente o qual vocês têm como local de trabalho, a coisa não vai. É aquela coisa assim, vocês não vão poder chegar 10 horas da manhã, não, hoje eu vou começar às 11. Não. Aí não, por quê? Porque eu sou a dona. Não. Então eu só vou começar às 11. Não, Não, a gente é muito, né? Até a gente brinca às vezes, A né? gente falava no início assim, não, daí uma pode pegar uma sexta-feira de folga ou uma tarde de folga, perguntas. Quando foi a última folga? Nossa, e se sai assim, tipo, uma horinha, meu Deus, eu preciso voltar. Eu preciso ir lá ver se minha amiga Vitória precisa de mim. Mas isso é comprometimento e é respeito, né? E respeito e consideração pela outra pessoa que tá, sabe? Alguém me largou uma semana desses dias aí, quase morri, né? Mas você vai compensar, você vai ter suas férias também. Uma droga. Mas ela viu como eu faço falta. Ela voltou, Tá assim, chegando o Natal. Tem presentinho de Natal. Amigo secreto. A gente não tem, né? Então, Quem será que eu peguei? Gente? Tem uma pergunta aqui que fizeram, vou passar para vocês. Como controlar um parceiro ou uma parceira que gasta sem controle? Nossa. Elas não querem dizer, mas tipo interno. Mas não hoje. Contrata a gente como aconselhamento, para o aconselhamento dessa pessoa. A rede principalmente. A rede é ótima. Eu não sei, a gente, tipo, nessa parte é uma coisa mais pessoal, né, assim, tipo, porque a gente E é muito difícil, né, quando um dos dois ali quer segurar e o outro, porque assim, daí quando se um solta aqui, o outro solta também, aí liberou geral, aí não lascou. Então mas é bem difícil quando, né, só uma das partes está. Eu acho que tem que ter diálogo, né? Diálogo, Conversar e é justamente isso que eu falei, talvez colocar na ponta do lápis para a pessoa ver, né? Que, ó, Uma vez quando você vê no papel é diferente. Uhum. Sabe, você pode ter na tua cabeça, tem isso pra pagar, tem aquilo, tal. Mas quando você coloca tudo no papel, desde pequenos gastos, né, aí você se dá conta, né? É aquela história que a gente tem no cartão, né? De 10, de 20 em 20, quando você vê, né? Foi. Negócio, né? Ó, os combatentes que estiverem aí assistindo a gente aí, comenta lá como explicar para a pessoa que o seu salário não precisa aplicar 40% do bolsa e calçado. Não é o meu caso, gente. Não, claro que não. Não. É só um comentário, né, gente? Não entendi. Ô, diretor, qual é? Você tá atrás, qual é o meu investimento aí? O que tem aí atrás de ti? É só lã. Na verdade você tem quase uma loja de lã lá em casa, né? Agora, porque ela já vem pronto, né? Pior que é verdade. Deixa aí, ó. Para as patroas aí, dos combatentes aí, quem gostar, ela gosta de fazer muito tricô. Não. É crochê, né? Crochê. O mercado ele tá. Pra ver como eu entendo, né?
desafio que vocês têm hoje? Então, eu acho assim, para nós já foi um desafio muito grande. A gente, como você falou lá no início, era um mundo muito masculino. De repente são duas mulheres. Já aconteceu muito, ainda talvez seja esse o desafio, a gente buscar essa credibilidade, que graças a Deus hoje a gente conseguiu, a duras penas, né? Mas já teve a situação de, a gente sempre fala do cliente chegar, de repente ele, um homem, né, geralmente, chegar e dizer, eu quero falar com o contador. E a gente dizer, pode falar, calma aí. Pode sumir. Sim. E depois de passar o tempo, a gente sentir nele a credibilidade dele, putz, né? Eu tinha aquela dúvida e sabe? E dessa mesma pessoa indicar para outros e tal. Então essa foi um desafio ainda, né? Foi já muito, hoje a gente aprendeu. Mas é um desafio diário porque a gente vive numa sociedade machista também ainda, né? Em desconstrução muitas vezes. Mas... E por ser região de uma região germânica, sim, né? E ainda sei também, a gente parece muito jovem, assim. Verdade. Verdade. Na verdade, vocês são jovens. Não muito. No meu caso, mas... Não, mas tem muito isso. Mas eu acho que a gente tá conseguindo quebrar isso. E a gente, graças a Deus, hoje a gente conta com muita credibilidade. E tem gelado isso. Bem gratificante. Vocês são de São Bento? Sim, nascidas em São Bento. Nascidas em São Bento. Então, eu cheguei a morar fora, mas nascida em São Bento. É que eu senti muito disso quando eu vim morar para São Bento há tem muito. 19 anos atrás. De chegarem para mim e dizer assim, tu não precisa trabalhar, tu fica em casa, cuida da casa, né? Gente, se a gente for pensar assim, 19 anos atrás, é como se fosse o ano passado, não é muito tempo, né? Então, acho que isso que tu comentou, Vera, de assim, serem duas mulheres, né? Num ramo de atividade que se predomina o masculino, né? E vocês terem a audácia, não é coragem, é a audácia de executar no escritório de contabilidade e não desistir, palmas. Palmas. E realmente eu acho que não tem, né? Em São Bento, acho que até a gente tem aquela colega Cecília, né? Que tem o escritório dela. Mas, né, de duas em sociedade, acho que duas, eu acho que somos as únicas. Somos as únicas. Eu ia mexer nesse assunto mesmo, porque assim, infelizmente ainda tem homem que está meio perdido no sentido da vida, né? Mas vocês já chegaram a passar assim, não digo uma discriminação, mas de olhar assim e dizer assim, duas empresárias cuidando de uma empresa? Foi isso que a Vera comentou, já chegou dele falar, ele chegou no escritório e falou, eu queria falar com o contador. Aí eu só olhei pra ele, pode falar, somos duas contadoras? Daí depois a gente, né, de tanto ele conversar com a gente resolver problemas dele e tal, hoje em dia a gente tem, né, ele tem uma confiança na gente, assim. Chama até de doutor. Chama a gente de doutor. Não temos doutorado. Na verdade, ele tirou vocês a prova. Foi testando Mas vocês. isso, eu adoro isso particularmente, eu adoro mostrar, assim, sabe? Porque até essa questão de parecer às vezes muito jovem, também às vezes eles chegam lá e assim, às vezes mais de idade, assim, fica meio assim pra falar. Aí quando a gente começa a falar, explicar tudo assim, até a Vera brinca, eu sou muito mais técnica assim pra explicar, já também eu acho que é uma forma de eu mostrar, que eu passar um pouco mais da credibilidade, sabe? Um domínio. Exatamente, porque daí eu sei que eu vou conseguir fazer com que eles acreditem no que eu tô falando, porque às vezes, por ser mulher, por parecer mais jovem, assim, às vezes eles não têm essa credibilidade, tanto que aqui em São Bento é muito mais escritórios, né, contadores e mais velhos e tal, então tem essa cultura assim, né? Então a gente veio aí pra quebrar um pouco esse paradigma também. Eu lembro que tinha uma época que eu passava na frente de um escritório de contabilidade de esquina, no centro,
E quando eu passava assim na frente, eu olhava aquelas mesas escuras da época de escola de freiras e velhos, aquela persiana, eu acho que é assim até hoje, gente. As persianas. Viu? Olha, gente, é verdade, eu não tô mentindo. Aquelas persianas assim, né, na horizontal, um azul antigo aí, tá uma coisa antiga, um lugar escuro. Eu olhava aquilo e pensava assim, isso aqui é um mausoléu, gente? Isso aqui é um museu de Soberano? Que pessoa infeliz! Deus, que horrível, porque assim, ó. Que horrível essa pessoa! Eu não lembro como que eu cheguei até vocês. Não lembro, acho que foi alguma indicação. Eu né? acho que Não foi. lembro Acho que bem. foi indicação, Foi né? alguma indicação. Não, acho que eu busquei no Google. Eu não tenho lembro, certeza, eu não também lembro. tenho Eu certeza. também não. Aí eu desci a escadinha lá e vi vocês duas. E eu confesso que eu me senti muito mais segura por ser mulher. Que bom, isso Por é, ser isso é mulher. bom. E não ter e nem um pouco aquele ambiente. A gente abre tudo. A Vera adora decoração, então né, temos um quadro de leão. Parecia mais um escritório de direito. Tu não talvez diz sim, que é de contabilidade. As pessoas até... Porque ele é verdade. neutro. Porque ele é neutro. É. Mas ele não é sombrio, ele não é algo assim que você entra assim pensando. Será que eu vou ficar aqui? Eu acho assim, precisa seriedade na hora certa, né? Precisa falar sério, precisa falar sério. Mas a gente sempre tenta ter esse ambiente descontraído. Até porque a gente, é a nossa vida, a gente a vida a gente é assim, bem. Até porque vocês estão o dia todo lá. Sim. E a gente tenta deixar o ambiente leve. Então a gente até tem hoje, não, quero vir aqui conversar mais com você. Né? As pessoas vão e falam, gostoso vir aqui. Gostoso vir aqui. Quero vir aqui. Um ambiente legal, assim. E olha, e é engraçado que você falando até, você comentou da mesa, as coisas, né, material, assim, vocês produziram. A gente também, né? E hoje pensar assim, e até isso a gente conversava. Eu lembro que a gente falava, nossa, vamos ter um escritório, aquela musiquinha de fundo, uma coisa leve, sabe? Umas coisas que a gente hoje, né, pensa, nossa, tá aqui, né? Isso é real. E foi planejado assim, só um sonho parecia tão distante, né? E agora também a mesa, também as cadeiras, o quadro que a gente comprou, os vasos, então é uma conquista assim que você vê. E é diário, né? Tipo, a gente pra você ter uma ideia, assim, a gente quer muito isso. Assim como a gente falou, coloca tudo no papel, não, tem planejamento pra tudo. Tá. Quanto vai ser investido nisso? Quanto vai ser feito nisso? Agora temos disponibilidade de tanto. Então vamos agora, sabe? Então cada coisa foi tudo muito bem planejado. Assim, é muito planejado, né? Tanto que teve uma situação. Fala aí. Assim, chegou um vendedor, a gente tinha um tapetinho que a gente comprou. Quando a gente foi montar o escritório, ele era bem pequenininho, né? Aí chegou um vendedor lá, e aí, vamos fazer um tapete bonito pra vocês, personalizado e tal. Aí a Vera já ficou de lado, né? Aí, porque eu sou mais, não, dinheiro, eu preciso ver primeiro como é que vai ser, né? Aí eu falei, não, então me passa o orçamento, daí a gente vai ver aqui, fazer um planejamento. Meu Deus, você fazer um planejamento, vou botar um tapete? Eu falei, sim, vou fazer, porque não é assim chegar e comprar. Mas ele não sentiu firmeza, acho que ele não deixou, não. Ele nem deixou daí, sabe? Ainda bem que não apareceu, que a gente comprou de outro. Bem lindo, bem chegou um dia, daí nós estávamos lá com Tomara que ele apareça com a verba lá do tapete, do tal do tapete. Aí chegou lá um rapaz muito bonito, brincado. Vamos fazer tapete. Daí tinha, e ele foi mais assim, não foi tão. Porque eu achei, eu falei pra ele bem sério, eu falei, não, a gente vai fazer um planejamento aqui. Sim, e ele, como ele tudo, meio que achou, no deboche, né? Por quê? Vamos fazer um planejamento. Porque é a falsa ideia de que mulher não sabe contabilizar, não sabe se organizar. Porque é muito da característica feminina. Sim. Eu vejo, Eu quero. eu gosto, já é meu, ninguém vai pegar, né?
E eu então sou é raro. centrada quanto a isso, daí e eu Ela me controla. daí Só eu que às falei- vezes eu também preciso fazer ela soltar. Soltar um pouquinho, sim, Então tem isso também. então a gente tem esse aqui, uma puxa a outra, É, uma é o quebra a equilíbrio. outra. Exatamente. Exatamente, tem isso. Mas Eu foi sonho, engraçado. ela me segura. Daí É. quando ela trava, daí eu, não, agora já dá. Vamos sonhar um pouquinho. E assim a gente vai. Então, Tá, mas deixa eu cutucar, porque eu falei uma vez para Epitácio e agora eu vou falar para vocês. Primeiramente, vocês fecham todo mês no azul? Tem que. Aqui. Não dá pra fechar. Não, se ela vê que não vai, ela já me corta. Não, pode Não, é questão de esse, honra. esse aqui fecha pro mês que vem, né? É. Não, tem que ser, todo mês tem que estar. Receitas e despesas lá. Ela diz, não, tem que cobrir as despesas. Só que daí eu sonho mais. É sonhadora, Eu né? sonho mais. Eu disse assim, não, tem que cobrir as despesas e a minha meta é sempre, né, mais. Sempre ter um faturamento maior. A Vera sempre, não, mas se não conseguir um faturamento maior, vamos diminuir as despesas, sabe? Eu não precisa. Não precisa diminuir, vamos Tem que aumentar. aumentar o faturamento, para atrás, né? E daí uma vai e sempre... Mas graças a Deus, Graças a a gente, Deus. todo mês a gente vem evoluindo e a gente só tem a agradecer. Claro que nunca, né, no primeiro, segundo ano, não é assim, né? Teve muito a gente tem que colocar. Teve que colocar É dinheiro. aquilo que a gente falou, né? Não tem empresa que vá te dar lucro no primeiro ano. Você vai ter que fazer, você vai ter que ter uma estrutura, porque é lá na frente que o negócio vai acontecer. É plantar pra, né? A longo é o que a prazo. gente está fazendo aqui. É. Né? Só saiu, É. só tá fluindo. Só foi. Ainda não tá voltando fluido, né? O ar só sai, o ar não tá voltando. Mas calma, que quem planta colhe. Quem quiser patrocinar o GM Podcast, nós estamos abertos, né? Procura o Gaspar, procura o GM lá, queremos patrocínio. Deixa eu aproveitar o merchan. Pessoal, a psicóloga Daniele e a nossa editora influencer Ariane estão no projeto de abrir um podcast feminino. Que legal! Que legal! Ariane, vem aqui. Tadinha, só tira um sapo dela, o Moisés e o Gaspar, então eu falei que eu ia defender ela, né? Então, Ariane aqui pertinho, Ariane. Isso, desse lado. tampa ele agora. Então, assim, ó, a Ariane, na verdade, que me convidou para abrir um podcast feminino e a gente pensou no nome e vai ser Inteligência Feminina. Ai, que legal! E em primeira mão, a gente tá falando hoje. E a gente quer trazer o público feminino para falar que nem vocês estão aqui hoje. Desse empoderamento, dessa audácia, né? Do desconstruir né? Uma cultura mais machista, né? Mesmo numa cidade tão germânica. Até porque nós ainda, mulheres, somos machistas em muitas atitudes, Sim. né? Então Sim. é uma eterna ali, desconstrução e reconstrução. Sim, sim. Mas que legal. Então a gente ainda vai sentar, não é amanhã, né? Hoje já é o meu treino. Aquele dia foi eu, agora você treinando. E a intenção é justamente trazer a roda de conversa, né, a troca de experiências com o lado feminino. Bem legal. Eu acho que é importante isso, né? Uma coisa assim bem básica dessa questão que tu comentou do machismo é que o pessoal acha estranho o básico, é que sou eu que dirijo, não é o Mike. Né? E o pessoal acha muito estranho. E o pessoal acha muito estranho isso. Eu cheguei ao ponto de escutar assim, mas não, Dani, lá é ele que dirige, até por uma questão de respeito. Eu olhei pra ela e falei assim, como assim? Mas cadê Mas o olha isso comigo. Eu que gosto de dirigir e ele aproveita, né? Então é essa fala, sabe, que a gente quer começar a alertar,
pequenas atitudes, Exatamente. né? Essa mesma coisa aconteceu, porque eu, no caso, só eu tenho carteira de habilitação. Aí quando eu fui fazer, anunciei que tem ele ia fazer a carteira, todo mundo, não, o Felipe que tem que fazer primeiro, o Felipe tem que fazer porque ele é homem. Eu, não, eu vou fazer. Eu quero, Exatamente, é o que você quer E eu vou falar o quê, né? Daí, Ela vai apoiar, vai lá e faz. daí eu fiz primeiro e depois ele faz. Até nesse negócio de coisas pequenas, eu tenho uma sobrinha, né? E eu não dou pra ela boneca, nada contra dar uma boneca, Não, um sim. brinquedo, de casinha, mas eu dou livro, dou bola, dou joguinho, sabe? Porque vem muito já dali, eu acho, assim, o menino ganha carrinho, ganha avião pra ele sair. Nós pro mundo, fazemos o inverso, É. daí ela faz isso com a filha dela e eu tenho menina, eu cresci com a sobrinha dela e o meu filho tem a mesma idade. E aí eu adoro dar boneco pra ele. Boneca não dei ainda, poderia ter dado, mas geralmente boneco que daí, né? Sim. E ele cuida, quer dormir com o boneco, quer ficar o boneco ali, quer levar o boneco junto, sabe? Eu acho que é isso legal, também, já desde pequeno, sabe? né? Você E eu acho assim, pra mulher, eu defendo muito, né? Você fala, eu gosto muito de adaptar brinquedos que dá uma espada lá, vai ter um super, né, um super poder e não sei o que, nada de, né? Nada contra. Se quiser, Pode, mas mostrar que existe existe a outras possibilidade. opções. Se existe, que ela pode Sim. muito mais, né? Sim. Então, a gente... Mas essa visão machista, né? Porque você vê o seguinte, nem a Daniela falou que ela que dirige. Se eu tivesse uma visão machista, eu ia dizer, não, o volante é meu. Não, ao contrário, porque você vê o seguinte, ela dirige, ela se estressa no trânsito, tá? Não, mas se tiver estresse é você, não sou eu, se tiver charme assim, porque eu sou muito ignorante, eu odeio dirigir instrumento, eu sou bem sincero, eu não tenho freio na minha língua, eu odeio, então tá, eu odeio deixar ela dirigir. Aí eu posso tomar minha cerveja, eu fico em paz, paisagem, eu adoro. então, Se então, tiver um motorista pra mim, no lugar desse machista, eu sou mais esperto. Entendeu? Capaz de amanhã Na verdade, eu todo permito marido isso, vou ficar em entende? Eu casa. permito que ele pense que ele é mais esperto. Existe uma permissão. É o que eu comentei, né? A questão de que para se ter uma organização financeira, caberia a parte paterna, né? E a parte sentimental, de afetividade, caberia a parte materna. Eu penso que é isso que tem que se quebrar. Cabe aos dois. Exatamente. As mesmas funções. Né? Se eu digo para minha filha ou não, o pai também tem o direito de dizer ou não. Né? Não é uma competição. Porque o mundo aqui fora já é bastante competitivo. com certeza. Né? Qual é a meta? É não ter meta. Mas Dobrar a meta. dobrar a meta. Não tem a meta, Né? vai dobrar. Qual é a visão de vocês daqui por diante? O que vocês almejam? Então, posso falar um pouquinho? Pode. Hoje a gente está com um pensamento assim, a gente já está lá, a gente já está imaginando, a gente já sabe tudo como é que é lá nosso prédiozinho, sabe? A gente já colocou lá naquela visão, como se a gente já estivesse vivendo aquilo. Então a gente faz a nossa parte ali no dia a dia, mas a gente tem o sonho da gente montado. Na nossa cabeça ele já existe, ele já existe e a gente já faz parte. Então eu acho que hoje manter isso, né, conseguir manter essa confiança, adquirir, né, ainda mais credibilidade e tal, a gente está se envolvendo com muita coisa legal, muita coisa nova, vai vir hoje é um começo aqui, sabe? Na verdade, porque a gente até já fez aí umas gravações de vídeos, uma produção bem legal. A gente também no nosso Instagram, a gente também vai começar a divulgar uns vídeos ali, umas coisas. Porque é um ambiente assim que também não tem muito disso, né? E a gente quer. É uma inovação, né? Tem seria algumas legal. pessoas que estão começando a gravar vídeo, tirar dúvidas, coisas simples que as pessoas,
não sei como é que funciona. Como é que tira essa guia aqui? Como é que funciona o processo disso, coisas simples, né? Que às vezes as pessoas vêm nos procurar e coisas que você pode fazer sozinho, é simples ali que você pode fazer. Então, e isso não é legal você, né? Então a gente tá perdendo o medo, a gente vai perder esse medo aí, a gente vai. E a gente quer começar nessa parte aí, sabe? Tipo, começar a gravar vídeos e tal, pra tá passando e divulgando. A gente tá no caminho, tem até pra mudar um pouco a própria, né, ó, você tinha uma visão, escritório fechadinho, mausoléu, né? Mausoléu. Não, pode ser um ambiente legal, a gente, Sim. a Vera falou, tem hora de falar sério, a gente fala sério, a Sim. gente explica, mas dá pra ser uma coisa às vezes descontraída, explicar de uma forma que as pessoas entendam, sabe? Não precisa ser aquela coisa muito fechadinho ali, sabe? Porque às vezes é muito disso, não explica pra pessoa entender, ela fica com mais dúvida ainda, né? Então tentar ser claro, simples e tentar simplificar, né? É. Eu acho que essa é a ideia hoje. O menos é mais. O menos é mais, né? Quanto mais a gente feita, pior é. Pior. Né? Então, Às quanto vezes mais... uma coisa simples ali você faz toda aquela, né? Não tem necessidade, né? Então é isso que a gente tá tentando buscar agora. é meio difícil porque que nem a gente é dessa área, então se é um ambiente um pouco mais assim, a gente não mais fechado, né? Não é de vídeo, de fazer publicidade, essas coisas, né? Tanto que quando a gente foi gravar um videozinho lá com uma influenciadora, cliente nossa, teve que gravar algumas vezes, porque a gente não é dessa área. Conseguiu deixar ela nervosa. Ela ficou nervosa também, porque a gente não... Tipo, pra gente explicar a abertura de uma empresa é muito fácil, mas com uma câmera ali pra explicar algumas coisas. Uma coisa é você falar aqui, né? Não, lógico, agora a gente tá ao vivo também, né? Mas você falando com o cliente, hoje a gente tá falando com vocês como a gente fala com os nossos clientes, né? Igual para igual, tentando transmitir a mensagem da melhor forma possível e simples, né? Mas é difícil uma vez que você tá com a câmera ali. É porque você sabe que vai ser gravado e tem que ser feito. Aí você, aquilo que tu falou, a gente quer enfeitar, mas não tem o que enfeitar. É falar, é simples, é simplificar, na verdade, né? Mas é o nervosismo, né? Que isso é só aos pouquinhos que você consegue, né? Sim. Tá, então deixa eu aproveitar esse ensejo, falei bonito, ensejo. Nós queremos abrir espaço para vocês, nós temos, a Ariane faz favor, nossa diretora, fala do nosso espaço. Temos um espaço de gravação aqui atrás, né? De chroma key. Chroma key. E, tipo, o fundo, coloca o fundo que quiser, que é uma coisa mais básica, uma coisa mais... quiser, tipo, por exemplo... Que é nesse? Aqueles fundo que normalmente o pessoal usa em cinema, coisa assim, pra... quero mostrar uma foto e mostrar... Explicar ali, consegue. Por causa do fundo, né? Legal. Não só para vocês, como qualquer outro profissional que queira utilizar, né? Amanhã eu vou apresentar o espaço para o Epitácio. O Epitácio, ele é consultor financeiro, ele é gerente do Superpão e ele é coach financeiro. E ele vai mostrar fazer alguns vídeos explicando o que a gente estava falando ali. 50, 20 e 30, entende? Sim. Então, fica aberto espaço para vocês, tanto usar essa mesa, ou se quiser usar ali, entendeu? A gente já temos o estúdio pronto, entendeu? E o processo deles sempre foi levantar os nossos convidados, fazer o merchan, entendeu? Sim. Nossos convidados. Eu coloquei a parte do empreendedorismo, assim, no GM, para nós ir moldando ele, entende? Então hoje nós estamos moldando. Só que ao mesmo tempo que nós falamos de empreendedorismo, nós contamos as histórias, nós contamos, brincamos e tudo mais, entendeu? Então é o que eu falei para vocês desde o início. São Bento precisa de investimento. Dinheiro tem, mas precisa de pessoal investir. Então eu acho interessante, porque as pessoas buscam muito. Nós estamos em 2022 e todo mundo está sofrendo com essa situação. Então eu acredito que, tipo assim, seria bem interessante. É um engajamento que a gente fala, né? Entendeu? Porque eu não sei hoje quantas empresas vocês cuidam.
Então a gente tem bastante, como a gente falou, bastante MEI, né? Bastante pessoal. E é aquela coisa, mas o MEI não precisa de cuidado. Como não, né? Agora é mais do que nunca, porque tá cruzando aí muita informação para receita aí. Isso aí, o pessoal tem que É, cuidar. o pessoal vai ter muita gente que vai ter surpresa aí. Isso é verdade. Aí você vê quando vê, vai estar. Então a gente tem isso, a gente dá essa assessoria ali. E assim, a gente está caminhando para muitas dessas empresas que começaram como MEI, hoje já não são mais, né? Viraram empresa e tal, graças a Deus também estão crescendo. E a gente está acompanhando esse processo aí. E com certeza, né, uma satisfação muito grande a gente vê o nosso cliente crescendo e a gente está ali para dar assessoria. E eu acho que a gente tem no MEI. Nossa, é bastante. É bastante. Lá. E tem gente que não gosta, tem gente que não tem contabilidade que não gosta que de não MEI. A gosta. gente adora MEI. A gente adora MEI, pode vir. Pode vir. Só que lógico que a gente cobra. Sim, é uma prestação de serviço, né? Não é ter graça, gente. Mas é um valor simbólico. Mas mesmo assim, né? É que nem na minha área, o pessoal fala assim, mas você vai cobrar baratinho. Não, não é uma questão de ser barato ou de ser caro. Né? É o preço justo, né? É uma prestação de serviço, né? Até no assim, SUS você paga. não tem sentido. Não cobra, foi lá, abriu e abandonou a pessoa. Você também não quer isso, você prefere pagar ali, 80, 100 reais por mês, você prefere pagar, mas você, opa, eu tô com dúvida, não, deixa eu ligar pras meninas. Preciso de tal documento, não sei como é que funciona, não, liga pras meninas. Entende? Então, é mais a responsabilidade e a pessoa ter a segurança de que ela tendo um problema, ela sabe pra quem que vai resolver o problema dela, ela sabe pra quem ligar. Ela, tá Existem tranquila. profissionais para isso. Exatamente. É como eu te falei, tem que ter, para ser contador, precisa do CRC. Para você ter o CRC e manter as empresas ali, você teve que estudar para isso, você teve pós e tal. Então, só para você manter essas empresas sob tua responsabilidade também é uma responsabilidade, né? Então, nada mais Você cobra pela tua responsabilidade também. Então, Ou seja, tem um código de ética aí. Exatamente. Né? Tem um código de ética que prevalece na tua profissão. Sim. Né? Então isso é bem importante. Né? A questão quando chega do leão. A época do leão. Acho que eu vou uma respirada. Mas a gente gosta, vira uma logo chega. loucura, vira uma logo loucura chega, de ter, só dorme pensando nisso e tal. Mas enfim, É complicado, porque daí é um serviço a mais e muito maior do que a nossa demanda você já tem o teu mensal, É. você já tem o teu trabalho mensal, então é trabalho, nem digo dobrado, é muito mais, né? E a gente tem muita indicação, então todo ano cresce muito, né? Mas a gente já sabe, né? A gente já está preparado. Todo vai escritório sabe que naquele mês ali vai ter que trabalhar depois da hora, vai ter que ter, né, se desdobrar e tal. Então, a gente encara. E olha que hoje é muito mais fácil, né? Assim, sou eu que faço a minha declaração, né? Porque o meu é básico, assim. simples, né? você Eu já recebo. Você consegue, né? Mas eu lembro que quando eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos, eu fazia o do meu pai e eu fazia de isento para minha mãe, porque naquela época era... Precisava. E você vê, eu, mulher, tinha que fazer a declaração pro meu pai, né? E isso e é assim, né? Toda a vida eu fiz. Mas eu vejo também que existe uma questão da preguiça, né? É a preguiça de ler, Sim. é a preguiça de juntar as notas, ver CNPJ ou CPF, da onde você precisou usar, de escola, de dentista, enfim.
E daí é o não compreender porque você não se dedicou àquilo. Não, prefiro então delegar isso para, né, Pra pessoa e... Bem-vindos, né? Com certeza. Podem A gente tem alguns, segue o Contador Revoltado, né, que é engraçado, ele, tipo, Ele também pra desmistificar ele desmistifica muito essa área. Ele tem umas piadinhas, ai, quantos IR isso vai me custar quando a gente tem que fazer os nossos planejamentos pra comprar o tapete? Quantos IRs esse tapete vai me custar? O prejuízo, né? Putz, isso me custou tanto. Nessa época você esquece o reais. É por IR, o teu dinheiro, é tudo IR. Não, mas 2 IR. Apaga. Verdade. Nessa época de março, abril, ali, é tudo convertido em IRs. Boa. Mas hoje em dia também tem muita coisa que já tá mais fácil mesmo pra fazer, sabe? É só, na verdade, as pessoas, como você falou, É tem só preguiça buscar de um buscar, pouquinho, né? ler um pouquinho ali, né? Conseguiria fazer, mas... Mas tem coisas que é mais complicado. Aplicação em bolsas, operações em de bolsa, trade, que teve essas pessoas vieram. que... E nem tem conhecimento de que precisa declarar. Fez a aplicação na bolsa, vai cair, tem que declarar. Não importa, ganhou, perdeu, não importa. Uma vez que você fez a operação, você tem que declarar. E aí, R$10 lá a aplicação, você vai ter que declarar. E aí, então, muita gente aí com o CPF bloqueou meu CPF, não sei porquê, não teve renda, né? Não, negociou, né? Fez Aí a quando aplicação. foi ver, era o que o meu pai trazia, assim, uma documentação, né? E claro, ele me dizia o que eu tinha que colocar, né? Não, isso aqui você tem que colocar, isso aqui você tem que colocar, porque era acionista. É claro que tinha coisas aplicadas em bolsa, né? Naquela época era uma coisa assim muito, né? Era novo, certo? Né? Era algo assim, meu Deus. Mexe com bolsa de valores. Meu Deus. Hoje em dia, nossos jovens mexem muito com isso. Então assim, na hora que tinha que fazer, eu lembro que eu tinha que prestar muita atenção para não dar nenhum erro. Porque ele também tinha uma carteirinha por ser acionista. Na época se pagava. Sério? Sim, se pagava não sei te dizer o que é não sei se é um conselho, mas eu lembro que ele tinha uma carteirinha com foto, com uma numeração, porque ele era acionista. Então não era qualquer um que podia ser. Era só quem tivesse a representatividade da carteirinha. E tem ainda muito essa questão do medo, né? Assim, quando chega na época de imposto de renda, eu acho que até a mídia provoca isso. Que fica aquela coisa assim, declaração. Sim, tem muita gente que tem valores a receber e acaba não fazendo porque acha que vai ter que pagar. A DARF que eles falam, né? Você acha, eles não entendem ali né, o porquê o um recebe, o outro paga e tal, então eu não vou nem mexer com isso porque eu vou ter que pagar valores. Eu nunca precisei pagar. Por que alguns precisam pagar? O que acontece? O que acontece? Por exemplo, o aposentado. O aposentado ele trabalha, né? Continua trabalhando. Então, hoje não existe não existe um cruzamento para se tributar ali já o valor. Então, o que acontece? Não vai pagar IR mensal sobre a aposentadoria, não vai atingir o valor, então, quando atingiu, lógico, né? Mas um valor menor, né? Porque a aposentadoria que todo mundo, né? Caiu para todo mundo, né? O valor. E então não soma as duas rendas. Aí o que acontece? Vai ter que fazer o ajuste no mês, na declaração. Porque, digamos assim, aí vai somar as duas rendas e apurar o valor que deveria de ter sido pago lá mensalmente. Porque, digamos, a empresa, ele ganha um salário mínimo na empresa. Até 1.200, até 1.900 não tributa IR. É isento de IR até 1.900. Então, na empresa que ele trabalha, ele ganha um salário mínimo lá e não é menor do que 1.900. A aposentadoria dele também é menor que 1.900. Então, nem a empresa que ele trabalha, nem o INSS vai reter, porque são fontes
distintas e as duas não são obrigadas a reter porque ele é isento. Mas na declaração a gente vai fazer o ajuste e vai somar as duas rendas. Então, daí ali que ele vai ter que pagar o valor do IR do ano todo, digamos, vai ter que pagar na declaração de Então, vocês estão vendo como que vocês montando, fazendo os vídeos, isso vai auxiliar, vai esclarecer. enganjar, porque assim, nós começamos a falar, parece que o contador ele só abre o MEI, não. E daí as pessoas têm um monte de dúvida, porque vamos colocar assim, vamos pensar 20 anos atrás como que um contador se comunicava com o cliente dele. Não se comunicava. Uma empresa aí e tal, e é que nem hoje o MEI, porque o MEI acho que é 85 mil? 81. 81, Esse ano. entendeu? Só que às vezes a pessoa acha assim, eu tenho um MEI, e ela se perde porque ela não tem um contador, né? Entendeu? E daí ela vai lançando nota, também não tem essa instrução, que parece bonita, ali e o cara tá ali sonhando o cifrão caindo na conta, né? Entendeu? E daí ele estoura. Então, por isso que eu falo engajamento, porque a gente quer muito, até esse ano a gente já queria ter feito alguma live, alguma coisa, tirando dúvidas sobre declaração de imposto de renda. Mas a gente ainda não tinha aquele, sabe? É que é tanta coisa, é tanto trabalho. Vamos fazer então inteligência que aí você feminina. vai. Vamos fazer. Vamos fazer a inteligência com feminina, tirar as dúvidas de como se faz, o que precisa, Isso. quem procura. Quem procura. Né? A quem procura. Vamos fazer. Vamos marcar e vamos fazer sim. Acho que é importante. Sim. A gente entender um pouco mais desse meio que é... Porque faz parte da vida das pessoas, né? Então, às vezes eles... Nossa, mas eu vou ter que pagar tudo isso. A gente também tem dó, porque não é pra gente. A gente tem dó quando tem que pagar. Não tem despesa. Eu acho assim, né? A gente quer que o cliente pague o menos possível, né? Então, nossa, a gente até vai atrás. Eu tenho certeza, não tem mais despesa. Tem certeza, usa aparelho. Você usa aparelho, vai no dentista. Eu lembro que eu fazia declaração e eu tenho uma amiga, né, a Rosane, e toda vez que ela fazia declaração, dava DARF. Dava pra ela pagar. Ela dizia, Tani, revisa pra mim, porque eu não consigo acreditar que eu tenho que pagar isso. Eu falei, mas tem alguma coisa que faltou para que você tenha que estar pagando hoje isso. Alguma coisa não foi declarado, não tem despesa, ou a Isso. pessoa fez hora extra, tem alguma coisa ali que algum mês deu um valor maior no salário, daí já aplicou, então... né? Hoje já não, hoje ela já consegue, ela já conseguiu alterar, né? Então, já estamos no lucro, né, Rosane? Já estamos no lucro, né? Tá, deixa eu aproveitar a oportunidade de tirar uma dúvida minha. Então, a minha empresa ela é EPP, então ela já excede... Já passa dos 81, né? Já vai... Mas assim, tem uns 4, não tem mais de 4 eu tô com a Branquiela. Uns 6 anos atrás, eu decidi fazer assim. Porque o meu cliente... meu cliente não. Eu compro material para mim fabricar, né? Então, para mim... Daí a empresa os meus fornecedores já estavam pagando imposto em cima desse material. Tá? Então vamos colocar assim, tem essa pizza aqui, exemplo assim mais fácil. Então o cara tem que comprar o trigo e tal para fazer a massa, depois tem que comprar os condimentos. E tudo isso já está agregado no imposto. Aí então, eu já pego algo que o meu fornecedor está pagando imposto, e daí eu transformo isso manualmente no meu produto que eu preciso fazer e eu pago imposto novamente. Então, nesses 6, 7 anos, o que eu tenho feito? Eu passo o orçamento do meu cliente e eu falo para ele, ó, você compra todo o material que eu preciso e coloca dentro do meu barracão, e daí nós descontamos
o valor desse material e eu te lanço a nota só da minha mão de obra. Assim eu fujo, porque vamos colocar assim... Você faz só a parte da industrialização, né? Porque você pensa comigo assim, um trabalho de 200 mil reais, vamos colocar que meu cliente gasta lá, pelo menos metade, são 100 mil. Tá? Então são 100 mil que eu já estou abraçando novamente um imposto. Porque se eu pago para o meu fornecedor, isso não desvincula ou desvincula depois na hora do imposto de renda. É que é bem complexo, a gente precisa saber quais materiais foram, o que é o resultado final, sabe? Porque às vezes a matéria-prima tem isenção de alguma coisa, o teu material final também pode ter isenção dependendo do que atividade você fez. Ah, isso é uma industrialização? Isso é uma prestação de serviço? Entende? Não tem como eu te dar uma resposta exata, porque tem que analisar caso a caso, a operação em si. Se for uma industrialização, se encaixa na industrialização, é tal alíquota de imposto. Se for uma prestação de serviço, é outra faixa de imposto. Se for uma industrialização, você pode descontar, digamos, você não vai precisar pagar novamente alguns tributos, sabe? Então, depende. Mas então o caminho que eu estou seguindo é certo. Uma facilita a forma vida de vocês, né? Você já procurou na legislação alguma brecha que não seja ilegal, que você não está sonegando, mas Sim. que você está... Não, esse é o caminho, não você... Existe o planejamento tributário, isso, né? Você não faz... seguir o caminho ilegal é você não destruir a empresa, entende? Porque assim, vocês sabem a situação da minha empresa, hoje ela está inativa em Curitiba, mas por causa do quê? Eu tenho certeza que foi por causa de um erro, de uma ou duas notas que não foram lançadas, bateu na Receita, a Receita viu essa nota, não foi pago no imposto, ela travou. Você entendeu? Hoje em dia está muito... Hoje em dia, isso já desde quando começou a nota fiscal eletrônica, em 2010, eu acho que foi. A Receita já está sabendo. Assim que a pessoa emite a nota para você, a Receita já sabe que quem que emitiu, para quem que foi, sabe? Então, tem que cuidar muito com essa questão de nota, não... vou jogar fora. Não adianta, a nota já está lá no colo da Receita, né? Então... vou levar para o contador, essa não vou levar para o contador. Essa eu não vou levar, eu não preciso das notas físicas, eu entro lá no nosso acesso. Sistema. Isso era, né? Antigamente a gente, né? Fazer um sorteio. Essa vai, essa não vai. E levava em pastinha ainda. Ei, Pablo pediu para dizer para vocês que ele está assistindo, que é para dar parabéns para vocês. Obrigada, Pablo. E teve mais um comentário que ele fez. Calma, Pablo, que eu vou achar. Calma. Meus parabéns. Que Deus abençoe sempre. Obrigada. Quem é Pablo? Quem é Pablo? Quem é Pablo? Quem é Pablo? É meu irmão. Não é meu irmão. E também não é o barbeiro do Moisés. Pablo Escobar. Enfim, tá dizendo pra vocês parabéns, muito sucesso, né? E que tá assistindo vocês. Elas vão voltar, Pablo, no Inteligência Feminina, né? Agora eu vou ser obrigada a abrir. Agora já tem Oi. até convidadas. É nóis. Então, pessoal, a gente acha que já estamos com 1h30, acho que já dá pra gente começar a finalizar, entendeu? Eu quero bater em cima de volta do nosso sorteio. Nós temos uma caixa surpresa, nós temos 4 empresas, porque se eu não falar o Alex vai acabar vindo bater, porque... então está participando o Alex da Arco Topografia, o Bila, Automóveis e Motos, também, e o Moisés de Gamon. E a GEM Podcast. E eu queria pedir para vocês não se inscrever, não se esquecer de inscrever, tá? No Instagram, no YouTube, Kawaii, TikTok, não só no nosso canal, como tem o canal delas, se querem deixar. Não tem nosso canal ainda, mas tem segue lá no Instagram. Insta. Tem o Instagram. Tá lá.
Lima eles de boa tentar. contabilidade. Quando dá tempo a gente atualiza. É que Mas é a gente, bonito. É exatamente isso, a gente precisa fazer tempo. E como a gente está naquela demanda ali do escritório do dia a dia, acaba faltando muito isso. Mas a gente já está. Isso é uma das metas. É uma das né? metas. A gente Assim. dá mais atenção. Vamos lá, eu trabalho até 5 horas, então vamos ficar depois da hora calmo, tranquilo, ambiente, né? Sim. E aí a gente vai, né, para esses vídeos e tal. Mas Eu pode não sei, ser. a gente deveria comentar, né, sobre a palestra que a gente vai ter para a associação. Aproveita, Bem comenta sim. interessante, né? Que a gente faz parte do núcleo das mulheres empresárias, né, pela CISBES. E aí agora a gente tem uma palestra, né, a gente está promovendo que esse mês dos núcleos da CISBES. E a gente está patrocinando também. E a gente quer convidar todo mundo, né? Uma palestra de oratória. Expressão corporal, né? Com a Leda. Com a Leda, ela é campeã da América Latina de oratória. Então, bem interessante. Bem legal. Não é só para mulheres, casal, público geral. geral. Vai ser lá na Região Sul, dia 29 de novembro. Maiores informações, procura a gente. Uma pena não vou estar aqui, mas é bem interessante. Bem interessante, bem vai legal. Vai ser Legal. palestra, depois vai ter um coquetel, depois um workshop, lá trocar ideia, fazer parcerias, Bem legal. Então sigam lá nosso escritório Lima e Lisboa Contabilidade. Boa contabilidade e Informações. precisando, só chamar. Tem uma pessoa aqui, eu não a conheço, mas ela está como Cataflor. Muito orgulhosa. Olha, muito orgulhosa de vocês duas. Sempre soube que chegariam longe. Ai, que amor! Logo a gente vai chegar Legal, aqui. legal. Para nós, né, é uma honra, né, oportunizar essa conversa, né, que foi bem tranquila. Confesso que eu estava extremamente nervosa, né. Faz parte. Uma coisa é a ideia ser dele e ele já começar a ter a normalidade já de viver isso aqui, e eu, né, tendo que entrar no lugar do Moisés, que é 2 metros de altura, perto de mim, e que é o âncora, né? Mas enfim, espero ter estado no mesmo patamar. Mas a Vera já ouviu falar do podcast, que eu já tinha comentado com a Vera. Vera, nós temos um projeto, podcast e tal, e ainda não tem o investimento necessário, mas nós vamos fazer e tal, e como funciona, né? E foi bem legal, né? Porque no dia que você me mandou mensagem a primeira vez ali, convidando e falando e tal da ideia, a gente tava em Joinville, numa palestra, a gente tava muito contador revoltado, tava muito nessa ideia, a gente quer isso, a gente quer, sabe, participar e trazer informação e fazer essa parte de vídeos e tal. E aí eu falei pra ela, olha, mas convidando assim, com certeza, vamos sim, com certeza, isso é uma coisa bem legal. E nossa, a gente tá muito feliz pelo convite e muito legal, tá muito legal, são de parabéns. Obrigada, né? obrigada. Tá muito show. Com certeza a gente vai estar sempre acompanhando e a gente tá aí, né? Precisando, a gente. Agora já tem um espaço, né? Então tá, gente. Então para finalizar eu queria agradecer aos patrocinadores. Tá? Nós temos a Casa Bahia, que o nosso irmão, o gerente Pedro, que é um cara excepcional. Tem o Bila também, que é outra pessoa fenomenal, Bila Automóveis, o parceiro forte nosso. O Alex eu brinco que ele é o piloto de avião de rosca, né? Que eu estou no helicóptero, ele vai voltar aqui e ele vai falar sobre isso. Temos o Moisés Odegamor, que é o nosso âncora. Hoje não está com a gente, mas... Ele vai voltar, não vou ficar aqui não, gente. Acredito que conseguimos, né? Você vai ter o teu, né? Eu vou ter um só pra mim. Então eu quero agradecer vocês também. Volto a dizer, é muito interessante vocês passarem essas informações, né, porque nós estamos já numa situação que hoje tem espaço para isso, né? Então eu quero agradecer muito. É um espaço novo, uma coisa nova, né? E com certeza tem que usar, tem essa ferramenta, que tem que temos usar, à disposição. né? Podendo levar informação
informação. E é tão interessante que assim, eu acredito num processo, né? Eu acredito que a vida é um processo. E nós abrimos um podcast de empreendedorismo, chamando os empresários, nós já tivemos um coach financeiro aqui, agora nós estamos tendo vocês na parte de contabilidade, e algumas coisas estão casando em instrução. Claro que a gente vai ter momentos aqui de entretenimento. Nós tivemos segunda-feira passada o Diego, quero agradecer muito o Diego, o Léo Gambiarra, seu Silvio então, né, seu Silvio? Seu Silvio mora no meu coração, não paga aluguel. Tem o Tuta, agora vamos trazer o... Veja só, o Bila é o empresário de automóveis, mas nós vamos trazer ele aqui dia 7 de dezembro, com o Bilinha, o bonequinho do Bilinha e o Homem-Aranha. Ele vai fazer o podcast do fiasco. Misericórdia. Como já foi segunda, então aí que tá, o podcast do fiasco é isso, é essa bagunça. Aí tem o Quixinho. É aquele palhaço? Isso legal. O Queixinho ele tá para vir também, entendeu? Pra gente fazer esse entretenimento. Então, legal. O objetivo é trazer diversas pessoas dentro das suas áreas, mas primeiro são as pessoas. Sim. Né? E o que elas trouxerem de conhecimento, que vem agregar, é um aprendizado para todo mundo, né? Então tá, minha esposa, finalize. Ai, que chique, minha esposa, gente! Você não tira isso da edição. Tem que ficar gravado né, na hora da herança. Coisa livre, né? Gente, quero agradecer vocês por estarem conosco em mais um evento nessa live do GM Podcast. Agradecer, gratidão, estejam conosco e lembrem-se da caixa surpresa. Nossa, mas agora E deixaram eu triste, porque eu falei Look Art, ele dizia que já estava internacional já. Look Art, nós trouxemos a terra de volta. facinhos, ainda mais tu, né? Ainda mais tu, meio maluco mesmo, você quer? Tadinho, a gente ama, né? Aqui. E logo... aqui no meio. Mandando o pessoal ali comentando, que eu sei pra quem que é, aqui os amorzinhos e eu aqui, ó. E logo mais, aguardem, Ariane, o que vamos ter logo? Nosso pode. Nosso pode. Inteligência feminina, porque a nossa inteligência não é artificial. Perdão, deixa eu fazer um rateamento aqui que eu esqueci de um patrocinador nosso, que é o Zico da Alvo. Jesus! E mais, já de primeira mão, o Zico se dispôs a dar uma tatuagem para entrevistar de vocês. Então... Olha, eu quero fazer mais algumas, né? Olha, Eu tenho aqui. então, super indico o Zico que me deu essa tatuagem aqui. Do GM. Que legal, que bonita. Podem procurar lá. Pra mim, na minha visão, é um mega tatuador. Não desfazendo de ninguém, também tem muitos profissionais bons aqui. Mas o Zico tem o patamar dele, tem o espacinho dele no meu coração. Só que meio trapaceiro, né? Porque ele podia ter dado a tatuagem pro nosso inscrito. Não, já foi. Mas tá bom. Forma de incentivar. A Ariane vai terminar o meu desenho, Deus ajude ela, né? Deus ajude ela, que ela consiga terminar para eu fazer a minha, né? Mas eu vou explicar o porquê no nosso podcast. E daí pra finalizar, gente, hoje nós vamos comer pizza, mas é assim, porque nosso irmão do Letog, o Yuri, ele teve uma situação de ter que levar o filho dele pra Mafra, e daí ele não conseguiu chegar a tempo de fazer os lanches, né? E daí ele passou um áudio, nossa, poxa, não tava, não. De saúde a gente tem que
Bom, então eu quero te agradecer. Hoje nós vamos ter que comer pizza, né? Vamos fazer o quê? Mas a gente te ama. A gente te ama. Então tá, é isso. Certo, gente? Obrigada, boa noite. Até. Tudo bom? Nada.